prometida 2000 anos por Jesus, diretriz da humana perfeição. Proclamam, irmãos dos céus, a boa nova lei imortal. Homens, fraternizai, vosso Pai é Deus, e sois vós a família universal. Irmãos, é a doutrina espírita, a imensa esperança do porvir. Marchar ao clarão da luz bendita, renascer e renascer, amar e progredir. Doutrina de amor e luz, ciência, fé e consolação, prometida 2000 anos por Jesus, diretriz da humana perfeição. Proclamam, irmãos dos céus, a boa nova lei imortal. Homens, fraternizai, vosso Pai é Deus, e sois vós a família universal. Queridos amigos, queridas amigas da Associação Espírita André Luiz, Deus, nosso Pai, espiritualidade amiga, Jesus, nosso mestre guia, nós agradecemos a oportunidade desse encontro e pedimos que a espiritualidade possa estar conosco neste momento especial para nós, de aprendizado, de restabelecimento das nossas energias, da elevação das nossas vibrações. Pedimos que a espiritualidade possa abençoar a cada lar, a cada família, e que Deus possa continuar nos amparando na nossa jornada evolutiva. Pedimos por todos aqueles que estão passando por alguma dificuldade de saúde, seja emocional, espiritual, seja física, e que a espiritualidade também possa abençoar a nossa atmosfera, os nossos governantes e a todos aqueles que têm as suas responsabilidades, assim como nós, no planeta Terra. Pedimos assim a permissão para iniciar então a reunião de hoje, com essa certeza que o amparo do mais alto sempre está conosco em todos os momentos. Que assim seja. Boa noite, amigos e amigas da Associação Espírita André Luiz. Bem-vindos a mais uma reunião hoje, que é dia 23 de junho de 2022. Eu não estou ao vivo hoje, estou gravando antecipadamente, mas eu agradeço, e por isso eu agradeço antecipadamente a todos vocês que estão interagindo aí no chat. Agradeço também a todos que estão assistindo de casa, e é um prazer enorme a gente poder ter esse encontro, mais essa reunião pública. Hoje teremos o estudo do livro Palavra de Vida Eterna e do Livro dos Espíritos, e vamos logo ao que interessa. Mas antes temos alguns recados. Eu queria dizer que continuamos com as reuniões presenciais, tanto na segunda quanto no domingo, de 19 às 20 horas. Chamamos atenção pela retorno um pouco, o agravamento da pandemia. A gente está solicitando que as pessoas possam manter os cuidados do distanciamento, da máscara, do uso da máscara, mas estamos todos recebendo. A partir e tanto no domingo quanto na segunda temos também o passe. Quero divulgar também a campanha do agasalho e do cobertor. Estamos recolhendo ainda, para doar para as famílias assistidas da casa. São cerca de 30 famílias, então nós agradecemos aqueles que puderem colaborar conosco, pode levar lá na sede, que nós fazemos a distribuição, tá bom? Então, com vocês, os estudos de hoje. Daqui a pouquinho eu volto para a gente conversar mais um pouco e colocar mais uma música, tá bom? Até logo. Bem-vindos, todos nós temos a oportunidade de estar participando de mais um estudo na casa de André Luiz. E, inicialmente, agradecer a espiritualidade amiga que nos oriente, nos intua para que possamos fazer um bom estudo. Estamos hoje no capítulo 55 do livro Palavras de Vida Eterna,
O título do capítulo é Suportemos. O livro é de Chico e Emmanuel e começa dizendo, nesse capítulo 55, tema Suportemos. Tenha a paciência a sua obra perfeita. Tiago 1,4. Detente um minuto no torvelinho das preocupações costumeiras e repara que deves o próprio equilíbrio à paciência divina, a sustentar-nos em cada instante da vida, através de 1000 modos. Muita gente, talvez, edifitando na ternura do recém-nato, duvidasse da tua capacidade de sobreviver para a existência terrestre. Mas Deus teve paciência contigo e conferiu-te o devotamento materno que te ajudou a ativar as energias do próprio corpo. Entendidos de psicologia, em te anotando a intempestividade infantil, provavelmente desconfiaram da tua possibilidade de alfabetização. Mas Deus teve paciência contigo e concedeu-te a heróica ternura de professores abnegados que te abriram novos horizontes no campo da educação. E a paciência do Senhor, cada dia, permite generosa que tais plantas inertes, que te assenhoreis do suor e do sangue dos animais, que te aproprie das forças da natureza e que te valhas indiscriminadamente do concurso dos semelhantes para que te alimentes e medites, restaures e instruas. Lembra-te dessa paciência perfeita que te beneficia e cultiva a paciência para com os outros. O companheiro cuja aspereza te ofende e o aprendiz cuja incipiência te irrita são irmãos que te rogam cooperação e entendimento. E quantos te caluniem ou apedrejem são doentes, que te pedem simpatia e consolo. Mas para que colabores e compreendas, harmonizes e reconfortes, é necessário que a tolerância construtiva te alente os passos. À frente dos óbices de todo gênero, guarda a paciência que te ajuda, e diante dos ataques de toda ordem, cultiva a paciência que esquece. Escuda-te, pois, na paciência para com todos, sem jamais te esqueceres de que a alegria dos homens é a paciência de Deus. Assim como todos os outros temas desse livro, esse também é magnífico, Ele vem nos lembrar, que a gente precisa suportar várias e inúmeras coisas dessa nossa vida e que é preciso que a gente tenha paciência, Ele começa, com esse tema, suportemos, frisando, tenha a paciência a sua obra perfeita. Ou seja, sem paciência a gente não consegue construir a nossa obra, fazer cumprir, o nosso trabalho, a missão que a gente tem nessa vida. Aí ele inicia, no primeiro item desse tema, detente um minuto no torvelinho das preocupações costumeiras e reparas que deve o próprio equilíbrio à paciência divina, a sustentar-nos em cada instante da vida através de 1000 modos. E é verdade, A gente para pensar no redemoinho das preocupações que a vida nos traz, se a gente não tiver equilíbrio e paciência, a gente não consegue avançar na nossa vida, E para que a gente tenha equilíbrio e paciência, quem nos equilibra e quem nos auxilia a adquirirmos essa capacidade, de esperar pelo momento certo, que tudo na vida tem seu momento, é a paciência divina, O nosso próprio equilíbrio se deve à paciência que Deus e os amigos espirituais têm para conosco.
Segue dizendo: muita gente, talvez, em te fitando na ternura do recém-nato, duvidasse da tua capacidade de sobreviver para a existência terrestre. Mas Deus teve paciência contigo e conferiu-te o devotamento materno, que te ajudou a ativar as energias do corpo. E é verdade, né? No início de nossa vida, a gente recém-nascido, né? Para que a gente dê conta, né, de sobreviver, foi preciso que Deus tivesse paciência com a gente e nos desse o lar, a mãe, às vezes a avó, às vezes tios, às vezes pessoas que cuidam, né, de crianças que moram em instituições acolhedoras, e é preciso que tenha alguém, né, com sentimento materno que cuide dessa criança para que ela sobreviva, né? Deus, então, mais uma vez, magnificamente, nos ajudando. Entendidos de psicologia, em te notando a intempestividade infantil, provavelmente desconfiaram da tua possibilidade de alfabetização. Mas Deus teve paciência contigo e concedeu-te a heróica ternura de professores abnegados, que abriram novos horizontes no campo da educação. Então, para além, né, do cuidado em casa, no lugar em que a criança habite, à medida em que ela vai crescendo, nós, amados professores, né, grandes colaboradores, educadores das nossas existências, eles possibilitaram, né, que novos horizontes fossem abertos para nós no campo da educação. Segue dizendo: e a paciência do Senhor, cada dia, permite generosa que tais plantas inermes, ou seja, tais plantas indefesas, te assenhoreias do suor e do sangue dos animais, que te aproprie das forças da natureza e que te valhas indiscriminadamente do concurso dos semelhantes, para que te alimentes e mediques, restaures-lhes tudo. À medida que a gente vai crescendo, né, Deus continua a sua enorme, eterna, imensurável paciência com a gente, e crianças indefesas vão se assenhorando, né? Trabalhando, apropriando de forças da natureza, se alimentando, sendo medicado, restaurando e instruindo-os. Lembra-te dessa paciência perfeita que te beneficia e cultiva a paciência para com os outros. Paciência perfeita é a paciência divina, é a paciência do Pai, é a paciência de Jesus, é a paciência dos grandes colaboradores, né, de Jesus Cristo. Essa paciência perfeita, ela nos beneficia e nos ajuda, né, a ter paciência para com os outros. Aí ele vem tocar agora num ponto, né, que é: companheiro cuja aspereza te ofende e o aprendiz cuja incipiência te irrita são irmãos que te rogam cooperação e entendimento. E quantos te caluniam ou apedrejam são doentes que te pedem simpatia e consolo. Então, ele vem tocar em dois pontos extremamente importantes de nossa vida, né? Pessoas ásperas, que às vezes nos ofendem, e pessoas que estão ainda iniciando o aprendizado na vida, são ainda incipientes, e que muitas vezes a gente se irrita, né, com essa questão do início, né, dessas pessoas que ainda não têm uma experiência de vida. E esses irmãos, eles rogam, né, cooperação e entendimento. Então é preciso que a gente exercite a paciência para com eles, que a gente tenha simpatia e consolo, porque eles são doentes. Mas, para que colabores e compreendas, harmonizes e reconfortes, é necessário que a tolerância construtiva te alente os passos. Ou seja, suportar, que é o tema, paciência, que é imprescindível, e tolerância, né?
preciso que a gente aceite essa tarefa que nos é dada. A gente precisa colaborar, precisa compreender, precisa harmonizar, precisa reconfortar. A gente precisa ter uma tolerância construtiva, né? Precisa aceitar construtivamente para que isso nos fortaleça, nos alente o passo. À frente dos óbitos de todo gênero, guarda a paciência, que ajuda, e diante dos ataques de toda ordem, cultiva a paciência que esquece. Ou seja, diante de todos os obstáculos que a vida nos dá, necessários, né, a nossa evolução, a nossa aprendizagem, precisa que a gente guarde 2 tipos de paciência, né? A paciência que ajuda e a paciência que esquece. Escuda-te, pois, na paciência para com todos, sem jamais te esqueceres de que a alegria dos homens é a paciência de Deus. Ou seja, um dos escudos que a gente precisa ter nesta vida é o escudo da paciência. E lembrar de que nossa alegria, a alegria dos homens, é a paciência de Deus, né? Para que a gente consiga nossa alegria, Deus em seu devotamento total para conosco, né? Ele nos auxiliando sempre, ele tem essa imensa paciência com a gente, com os nossos erros, com os nossos acertos. Então, para a gente encerrar esse tema, suportemos, ele traz a questão da paciência como um marco, e ele lembra, né, dos nossos pais, dos nossos professores, lembra da natureza nos ajudando, lembra dos irmãos, das pessoas com quem a gente convive, para que a gente possa realmente ter uma paciência para que a obra seja perfeita. Paciência e tolerância para que a gente dê conta de suportar. Muito grata pela oportunidade mais uma vez desse estudo. Deus os abençoe, bênçãos de paz e luz, que assim seja. Boa noite, minha gente. É uma alegria enorme, mais uma vez, estarmos aqui conversando, né? Falando sobre a doutrina espírita. Esses conhecimentos tão essenciais para as nossas vidas. E com certeza é uma riqueza, não é? Tanto conhecimento e que muitas vezes a gente não consegue depreender com muita clareza a importância desses conhecimentos para a nossa vida. Hoje nós estaremos abordando uma temática que talvez seja um dos temas que mais fala para nós da bondade do Pai. Porque quantas vezes na nossa vida nós já nos sentimos assim, especialmente antes de sermos espíritas, né? Quantas vezes nós já avaliamos as injustiças e como elas já, né, trouxeram para muitas pessoas tristeza, revolta, né? Muitas pessoas revoltadas, elas dizem assim, eu não posso concordar com um mundo tão injusto, eu não posso concordar com as injustiças em todas as esferas, né? Na esfera afetiva, na esfera social, na esfera física, não é? Aquele, por exemplo, que hoje reencarna com um corpo trazendo muitas dificuldades e limitações. Um corpo não tão perfeito, né? Com as formas desproporcionais. Essa pessoa, muitas vezes, assim, ela também, né, ela ergue os olhos para o céu e, de uma forma, às vezes, revoltada, né, ela começa a dizer onde está Deus, né? Então, assim, falando nisso, me lembrei agora, né, do poema do Castro Alves. Assim, quando ele olha para os mares, quando ele era jovem, estava aqui no Brasil, muito jovem ainda, e ele olha para os mares e observa que os navios estavam cheios de escravos, né?
os chamados navios negreiros. Então, naquele momento, ele tem um poema, que é um poema que eu gosto muito de falar, eu não sei ele todo, mas ele vai dizer, né? Senhor Deus dos infelizes, dizei-me, Senhor Deus, se é mentira ou se é verdade. Tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas? Qual a esponja em tua vaga, esse manto, né, esse varão? Raios, tempestades, varrei das imensidades, né, varrei os mares, tufão. Ou seja, então, nesse momento, ele fala de um sentimento que está no seu coração, que é esse sentimento, muitas vezes, assim, de revolta, dizer, Senhor Deus, né, dizei-me se é mentira ou se é verdade. Então, muitas vezes, nós também falamos assim, será que isso é verdade? Tanta desigualdade social, tanto sofrimento ao meu derredor. Meu Deus, será que isso é verdade? Eu estou vendo coisas que eu não acredito. Então, assim, a grande questão para nós é que a doutrina espírita vem trazer ensinamentos profundos, dizendo que tudo está certo. Olha que lindo, né? A gente tem a certeza que nada está errado. A gente tem a certeza que existe, né, alguém, né, que existe um ser que é o nosso Pai, um ser que é todo amor, um ser que é todo bondade. E a bondade do Pai inclui justiça. Então, assim, é um ser que é. Então, são essas as características que Jesus aponta para nós de um Pai. Um Pai bom, um Pai justo e um Pai amoroso. Então, a justiça é uma coisa que sempre mexeu muito conosco. Então, quando a gente tem a certeza absoluta que tudo está correto, né, que todas as coisas acontecem, né, porque elas estão, cada um na sua posição, está aprendendo alguma coisa. Mas a gente também vai observar que mesmo dentro daquilo que a gente imagina que está correto, e aí a gente vai dizer assim, então quer dizer que os escândalos são necessários? Aí Jesus está dizendo o seguinte, que os escândalos são necessários sim, né? Os escândalos são necessários, porque é por meio do escândalo que o outro vai melhorar, mas ele vai dizer, ai daquele que provoca o escândalo. Então, aquele que provoca o escândalo, aí Jesus vai dizer, aquele que fere com uma espada será ferido. Ou seja, então, aquele que promove o escândalo, significa que ele também passará pelo mesmo processo. Porque isso é lei. Então, a lei do Pai, um Pai justo e um Pai bom. A lei do Pai é que a gente colha exatamente aquilo que a gente planta. Ou seja, então, nós temos essa liberdade, o livre-arbítrio. A partir do momento que o homem começa a pensar, ele também, junto com o seu pensamento, junto com o pensamento contínuo, ele adquire a responsabilidade pelos seus atos. Então, tudo que nós plantarmos, com certeza, nós estaremos colhendo. Mas aí Jesus acrescenta algo mais nessas características do Pai. Que o Pai é misericordioso. Misericórdia quer dizer perdão. Ou seja, e Jesus nos esclarece o que significa esse Pai ser misericordioso. Ele vai dizer, misericórdia quero, e não sacrifício. E mais ainda, ele vai esclarecer mesmo o que é a misericórdia, quando ele vai dizer, o amor cobre a multidão de pecados. Então, por isso que Jesus nos ensina que nós deveríamos amar,
por isso, então, nós vamos aprender na doutrina espírita que é a caridade, que é essa estratégia, que é esse recurso que nós temos para quitar aquele mal que a gente fez para o outro, aquele equívoco que a gente causou na vida do outro, aquele escândalo que a gente causou na vida do outro. É por meio do exercício da caridade. Então, quando ele diz, o amor cobre a multidão de pecados, ele nos deixa muito claro que uma multidão pode ser milhares. Então, quando nós começamos a limpar o nosso coração, a retirar as nódoas, a retirar toda a sujidade, com certeza, a nossa alma está limpa e a gente começa a amar. Então, a questão que nós estaremos discutindo hoje é sobre as desigualdades sociais. Então, especialmente falávamos, então, dessas grandes questões da humanidade, das questões que certamente vai criar muitos movimentos econômicos, movimentos políticos, movimentos sociais. Esses movimentos eles estão muito embasados nessas desigualdades sociais. Mas o que a gente aprendeu aqui? O amor cobre a multidão de pecados, né? Misericórdia quero e não sacrifício. O que nós aprendemos aqui, né? Só o amor recupera. Então, vamos lá. Então, a primeira questão, a questão 806, Kardec pergunta aos espíritos: é da lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Então, se nós estamos dizendo, vejamos, se nós estamos dizendo que está tudo certo, que todas as coisas estão corretas, essa pergunta ela vai trazer para nós uma questão. Então, Kardec pergunta: está tudo certo? Então, quer dizer que é da lei da natureza essas desigualdades sociais? Os espíritos dirão para Kardec que não é da lei da natureza essas desigualdades sociais. Ou seja, as desigualdades sociais, elas são criadas pelos homens. Elas são criadas exatamente quando nós não somos justos. Exatamente por não exercitar a justiça é que surgem as desigualdades sociais. Ou seja, e o que significa, portanto, essa justiça? O que é ser justo? É dar a cada um segundo o seu mérito. É isso que nós aprendemos na doutrina espírita. Justo é dar ao outro exatamente o que ele merece. Então, justiça nos fala dessa forma de agir, dar a cada um segundo o seu merecimento, segundo o seu mérito, né? Pagar a pessoa de acordo com o que ela merece. Porque o Pai é assim, o Pai é justo, ele dá para cada um exatamente o que a gente precisa. Mas por que é, então, que uma pessoa que não pagou o outro exatamente o que ele devia, ela continua, então, tendo uma condição social muito diferente porque ela não pagou o outro de acordo com o que o outro merecia. Ou seja, houve uma injustiça da parte daquele que acumulou muitos bens sobre aquele que está mitigando, muitas vezes, recursos mínimos. Como é que fica isso? Olha, nós entendemos o seguinte, né? A gente tem clareza de todas essas coisas, que nessa reencarnação nós ocupamos determinadas posições na vida. Então, aquele que tem muito recurso, que se encontra numa posição muito diferenciada do outro, isso são apenas posições. Porque nada é nosso nesse mundo, exceto as nossas experiências
positivas, porque as nossas conquistas positivas, os valores positivos, porque tudo aquilo que nós fizemos negativamente, isso também vai passar. Porque o que vai permanecer, de acordo com Maria, mãe de Jesus, é só o bem que fizermos. Só o amor permanece. Tudo passa. Mesmo as ações nefastas e negativas, elas também um dia se transformarão em bênçãos. Então a nossa bagagem é o bem. A nossa bagagem é de amor. Por isso que muitas vezes nós desencarnamos com a nossa bagagem vazia, porque não exercitamos o bem, porque não conquistamos valores nessa atual reencarnação. Apenas débitos, apenas complicações. Então, as posições que nós temos hoje na Terra, elas não são fixas. Né? O que é fixo? O bem que fazemos ao outro. O espírito imortal. Então, ele vai perguntar: algum dia desaparecerá da Terra essa desigualdade social? Ou seja, mas isso vai acabar? É claro que sim. No mundo de provas e expiações, nós temos essas diferenciações de posições. Mas nós sabemos que no plano espiritual, cada um ocupa a posição de acordo com a sua evolução. Então, a ocupação de determinadas posições, de determinadas atividades, dependerá dos valores internos, dos valores eternos, internos e eternos que conquistarmos na vida. Esses valores é que definirão a nossa posição real. A posição aqui no plano físico, ela é ilusória, ela é transitória e ela não é nossa, ela não é fixa. Não é? Então, tudo isso vai passar. Um dia nós não teremos mais tanta desigualdade social. Mas então por que é justo? Porque cada um, na posição que se encontra, deverá aprender o recurso necessário para a sua evolução. E todas as posições nos ensinam. Se nós pensarmos, por exemplo, em alguém que hoje se encontra numa posição extremamente humílima, numa posição extremamente humilde, talvez a mais humilde aqui no plano físico, qual é o aprendizado que ele deverá adquirir nessa posição? A humildade, a simplicidade, a tolerância, aprenderá também a esperar, a aguardar, a conversar com Deus, a pedir a Ele forças. Então, cada posição que nós nos encontramos nesse momento no planeta físico tem um propósito e um objetivo, que é a nossa transformação interna. Mas, mesmo diante de tantas posições variadas, e que nós vimos aqui, que isso vai acabar quando desaparecer da Terra o orgulho e o egoísmo. Então, veja bem, o que faz, o que promove essas posições tão diferenciadas aqui no planeta físico é o orgulho e o egoísmo. Porque aquele que se encontra nessa posição tão diferenciada e que muitas vezes desconsidera aquele que se encontra numa posição muito inferiorizada, isso advém especialmente da ilusão de que aquela posição é eterna, de que aquela posição é sua. Isso é uma ilusão. Nós nos encontramos em determinadas posições nesse momento no planeta físico para o nosso aprendizado. E
isso muitas vezes, aquele que se encontra, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, aquele que se encontra na posição de chefe, ele tem deveres como um bom cristão a realizar. Não diminuir o outro, estimular o outro a crescer, pagar um salário justo, o salário merecido que aquela pessoa, daquele trabalho que aquela pessoa realizou. Então, existe deveres para aquele que tem muito recurso financeiro, quer criar empregos, quer ofertar o melhor para cada um. Então, cada posição pode conferir àquele que está ocupando essa posição a possibilidade de se exercitar no bem. Então, as posições hoje ocupadas no plano físico, de muito destaque, de notoriedade financeira ou destaque social, nessas posições, o homem de bem poderá se destacar, não sendo injusto, permitindo, na verdade, que a caridade possa contribuir para o crescimento de todos aqueles que se encontram sob a sua autoridade. Então, nesse sentido, minha gente, nós vamos observar que o que faz com que essas posições, essas formas diferentes, essas posições, né, diferenciadas que existem na nossa sociedade e que promove tanto sofrimento, tanta fome, tanto desespero, elas estão permeadas, elas estão sedimentadas, elas têm como base o orgulho e o egoísmo. É aquele que só pensa em si. Quanto mais, melhor. Não é? Mas isso é um equívoco, isso é um engano. Por isso, então, a doutrina espírita é tão bonita, que vem trazer para nós que mesmo numa posição muito elevada, mesmo numa condição de muitos recursos financeiros, a pessoa que nesse momento os detém poderá sim ser um bem para a nossa sociedade. E aí ele diz assim, na questão 807, que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para, em proveito próprio, oprimir os fracos. Não é? Ou seja, ele está perguntando o que nós deveríamos, então, pensar dessas pessoas que se encontram hoje na posição, por exemplo, de uma chefia, de uma coordenação, aquele, muitas vezes, que é um pai com muitos filhos, ou seja, alguém que se encontra numa posição de superioridade e que nessa posição o seu único prazer é maltratar, é ferir, é diminuir o outro, e a gente sabe disso, né? Muitas pessoas diminuem o outro, porque ela se encontra numa posição que ela acha que é superior. Por exemplo, quando nós deparamos com uma situação de preconceito social, né, racial. Então, se a pessoa ela se acha no direito de diminuir o outro, de oprimir o outro. Mas nós sabemos que são posições. Então, na posição, e posição a gente pensa lá no campo de futebol, né? Tem um que tem uma posição de goleiro, o outro uma posição de atacante, né? Geralmente a posição é fixa, né? A pessoa ela trabalha muito para exercer bem aquela posição. Mas o que a gente quer dizer é que são posições. Que ele sai dali e ele deixa de ser goleiro, ele vai ser pai, vai ser mãe. Então são posições que a gente ocupa numa determinada reencarnação. Não significa de forma alguma que nós somos. E a gente diz, eu sou. Não, nós não somos. Nós estamos reencarnados agora, nesse país, num corpo que não é nosso. Então, o corpo não é nosso, a cor não é nossa, né? A condição social não é nossa, nada é nosso, o título não é nosso. Nós somos espíritos imortais.
Então, e a resposta é assim, ó, merecem anátema, ai deles. Serão, a seu turno, oprimidos, renascerão numa existência em que terão que sofrer tudo o que tiverem feito sofrer aos outros. Ou seja, o que a gente aprende com tudo isso? Nós nos encontramos numa posição como espíritos imortais. E nessa posição é muito importante que a gente seja pessoas de bem. É muito importante que a gente seja justo, que a gente seja fraterno, que a gente seja ético, que a gente seja humano, que a gente seja bom, que a gente seja alegre, que a gente leve esperança, que a gente leve estímulo, que a gente auxilie o outro, que a gente dê a mão para o outro, para que ele possa igualmente superar as suas limitações. Da mesma forma que naquela posição que eu me encontro, nesse momento, eu preciso muito aprender nessa posição. Né? Que a gente entenda que essas posições, esses recursos, eles foram disponibilizados pelo Pai Maior para a nossa evolução, para o nosso crescimento pessoal. E que uma reencarnação é sempre uma oportunidade para que a gente faça o melhor. É isso, minha gente. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Que Jesus nos dê força, nos ampare e nos guie. Muito obrigado, gente, por ficar conosco até agora. Agradeço o carinho aí de todos, fazendo essa companhia, participando, e que possamos sair daqui hoje mais instruídos, mais consolados, mais orientados, mais equilibrados energeticamente também, e pedimos que a espiritualidade possa abençoar a família de cada um, o lar de cada um, que todos se sintam revigorados pelos desafios aí do dia a dia, da semana, tá bom? Muito obrigado, agradeço muito às expositores que fizeram o estudo de hoje, e fiquem com Deus e até a próxima semana, tá bom? Grande abraço. A luz das luzes.
da luz, segue Jesus. Presença, ausência, luz, não luz, calor, frio, ato e nação, dorme mineral, desperta vegetal, segue instintos o animal. O homem se ergue na figura de Adão, ama e aprende a ser o rei da criação. Queremos voltar a ti, ó Pai, as luzes querem, anseiam a mãe luz. Luzes perdidas, a serenai, eis o roteiro, segue Jesus. A luz da luz, a luz das luzes, luzes da luz, segue Jesus. A luz da luz, a luz das luzes, luzes da luz, segue Jesus. A luz da luz, a luz das luzes.